A nossa vida intelectual, então, é a vida natural da nossa alma. Nós somos, como vocês sabem, outro dia em Roma, a professora de latim das irmãs que estão lá, pediu, foi um dos últimos exercícios, que eles se dividissem em pares, eram 9 alunos, acho que alguém ficou com a professora, e ela deu temas, e essas pessoas deviam conversar, uma com a outra, claro, tudo em latim. E a pessoa que foi conversar com uma das nossas irmãs, com a Estela Palma, um senhor de uns quase 60 anos espanhol, o tema eram fantasmas. E ele perguntou para ela o que era um fantasma. E aí ela disse, e aí ele disse que ele não acreditava. Ela falou para ela o que era um fantasma, uma alma que estava separada do corpo, em princípio, provavelmente, ou vivendo agora no céu ou no purgatório, eventualmente no inferno, que por permissão de Deus aparecia, apesar de estar separada do corpo, né? Ele falou que então eu não acredito em fantasmas, porque eu não acredito que haja no homem nada que não seja corpo. Mas nós sabemos que há no homem algo que não é corpo, não é? Uma das provas mais simples que São Tomás dá é o fato de há algo em nós que é capaz de conhecer a si mesmo. E nós sabemos que matéria não se percebe. Não há nenhuma matéria que perceba a si mesmo. Mesmo aquela, digamos, aquela matéria que, digamos assim, é sensível. O nosso ouvido, por exemplo, ele percebe tudo. Ele ouve tudo, mas ele não se ouve. O nosso tato, eu não percebo. O meu tato não sente a ele mesmo. O meu paladar não sente a ele mesmo. O meu olho não se vê. Quando eu vejo o meu olho no espelho, o que eu vejo não é o meu olho. O que eu vejo é a imagem do meu olho num outro lugar. A matéria não se percebe a si mesma. E nós temos algo em nós que percebe a si mesmo. Então, nós temos algo em nós que não funciona como matéria. E se não funciona como matéria, não é matéria. Porque tudo age de acordo com a sua natureza. Se algo não age de acordo com a natureza da matéria, não é matéria. Tem outra natureza. Mas então, nós que sabemos que temos corpo e alma, então a nossa vida intelectual é a vida própria dessa parte em nós que não é material. E vocês sabem, é um risco que a humanidade corre continuamente. E que nosso tempo talvez corra até mais ativamente, o de agir como se essa vida não existisse. Como se nós só fôssemos um corpo. Muitas pessoas que acreditam que há uma alma, mas que na prática, todas as preocupações, toda a ação delas, só tem em vista a manutenção da vida física. É uma coisa muito fácil de acontecer. Nós vivemos num tempo que exige muito trabalho. Viver é muito caro hoje em dia. Nós não precisamos só mais comer e beber. Nós precisamos ter carros, internet, celulares, tablets, computadores, um monte de coisas caríssimas. É muito caro viver. As pessoas precisam trabalhar muito. E, infelizmente, tem muita gente que vive, que trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, para ganhar o salário que ela precisa para continuar vivendo. E o único objetivo que ela tem para a vida dela é continuar vivendo. Vocês entendem? É uma coisa assim, muito triste isso. Muito triste. Não há nenhum objetivo na vida, a não ser continuar vivendo. Pagar as contas, pagar o aluguel, ou pagar o financiamento. E não há mais nada além disso. Infelizmente, hoje, é a vida de muitas pessoas. Antigamente, mesmo os pobres, pelo menos na sua maioria,
tinham uma vida fora disso, que era a vida religiosa deles. Uma senhora simples, 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 analfabeta, como a mãe de Dom Bosco. A vida dela tinha um objetivo, e um objetivo muito alto. Ela estava ali conquistando o céu. E ela tinha uma vida intelectual. Ela não sabia ler. Mas o catecismo ela tinha decorado. Decorado, e era capaz de ensinar para o filho o catecismo todinho, que ela tinha decorado, fazê-lo decorar com tudo que ela tinha na cabeça dela decorado, e tirar princípios daquilo, e dizer, saber estruturar a vida de acordo com os princípios intelectuais que ela tinha. Hoje, coitado das pessoas, elas não têm catecismo, elas têm a Rede Globo. Depois que elas se mataram de trabalhar o dia inteiro, elas jantam lá uma comida assim, feita também muitas vezes às pressas. E aí elas ligam a televisão, elas ficam lá sendo iludidas por uma vida que não existe, vendo aquelas malditas novelas que corrompem completamente os costumes com a imoralidade e a pornografia, e que distraem a pessoa dela mesma, fazendo-as ficar assistindo vidas de pessoas que nunca existiram e que alguém está usando para manipulá-las. Então, isso é muito triste, é muito fácil. E vocês veem como é esquisito um ser composto como nós somos, de corpo e alma, duas coisas que têm vida, o nosso corpo e a nossa alma, e que uma parte fique completamente negligenciada. E, sobretudo, por quê? Porque é a parte mais importante que é negligenciada. Em todo composto, a parte inferior está ordenada à parte superior. O Lando sempre dizia que professor velho dá sempre o mesmo exemplo. E é uma grande verdade, eu que sou uma professora velha, eu dou sempre o mesmo exemplo, mas eu acho que é um exemplo muito claro de quando eu falo que todo composto, a parte inferior está sempre ordenada à parte superior. O que quer dizer estar ordenada a? Quer dizer existir para aquilo, ter as suas características julgadas boas ou más em função da parte superior. E aí é como eu vou dar aquele exemplo que eu sempre dou. Quando eu morrer, vocês vão falar, lembra da irmã Ana? Ela sempre falava isso, eu sempre falo isso. Pensa numa faca, é um composto. Não é um composto? Uma faca não tem duas partes bem distintas? Uma lâmina e um cabo. Qual é a parte principal? Qual é a parte principal? Qual é, Daniel? A lâmina, claro. Ninguém faz a faca por causa do cabo. Todo mundo faz a faca por causa da lâmina. O que a gente quer da faca é que ela corte. Qual é o cabo bom? O cabo que facilita a função da parte principal. Ah, é bom um cabo que corte? Não, pelo amor de Deus. Senão, quando eu pegar, me machuco. É bom um cabo todo cravejado de diamantes. Uns diamantes bem espetadinhos, assim, quando eu vou pegar. É incômodo? É claro que não. É bom o cabo que me facilite segurar com conforto e segurança para executar a tarefa da parte principal. Em todo composto, a parte inferior é ordenada à parte superior. É assim para tudo. Num carro, para que tudo é ordenado? Para que aquilo que faz o carro se locomover possa funcionar bem, porque a função principal do carro, nós temos carros para nos locomover. Se o carro estiver tudo lindo e maravilhoso, só que tem alguma coisa que não permite que as rodas girem, não vai servir. Então, a nossa vida física, ela está ordenada à nossa vida intelectual. Assim como a nossa vida intelectual vai estar ordenada no regime da graça, a nossa vida sobrenatural. Mas a nossa vida física está ordenada à nossa vida intelectual. Logo, qual é uma vida física boa? Uma vida que facilite a vida intelectual.
É por isso que, por exemplo, tomar drogas ou embebedar-se é pecado. Porque destrói o nosso intelecto. Nós não temos esse direito de destruir o nosso intelecto. É uma coisa, assim como nós não temos direito de nos matar de uma vez, nós não temos direito de nos matar, entre aspas, perdendo o intelecto. Porque você entende, quando a pessoa perdeu o intelecto, ela perdeu a parte mais importante da vida dela. A pessoa drogada matou a vida mais importante que ela tem, fora a vida espiritual. Mas matou essa também, pelo pecado. A pessoa bêbada matou aquilo que ela tem de mais importante, a vida intelectual. Notem, porém, que cada uma das vidas precisa da que lhe é inferior. A inferior está ordenada a ela, mas é necessária. A vida intelectual necessita da vida física. Então, o primeiro aspecto de uma vida intelectual vai ser uma coisa que depende do corpo. A pessoa precisa ter dormido, ela precisa comer adequadamente e ela precisa ter uma vida física ordenada. Porque senão ela não vai ter as condições de poder exercer a vida intelectual dela. Assim como uma vida espiritual necessita de uma vida intelectual. Não quer dizer que precisa de títulos universitários, doutorados, pós-doutorados, nada disso. Mas, para pegar o exemplo que eu já dei, toda a vida espiritual da Mama Marguerita era apoiada na vida intelectual dela, naquilo que ela tinha aprendido de catecismo. E também naquilo que ela tinha aprendido com a experiência da vida. Era uma pessoa muito reflexiva, deve ter aprendido muitíssimo com os provérbios também. Eu li uma vidinha dela, escrita pelo Dom Lemoine, que conviveu com ela, e tem uma parte dessa vida em que ele comenta como ela usava os provérbios. Ela usava muitos provérbios para ensinar os meninos. Por exemplo, um que eu guardei, infelizmente não guardei em piemontês, mas é um provérbio muito simples, mas muito verdadeiro. Quando ela via um menino bom, mas que começava a relaxar, começava a ir um pouco mal, comungar menos, não ir tanto na capela, ela chegava para ele e falava: filho, toma cuidado, filho, toma cuidado, porque descer, desce quem quer, e subir, sobe quem pode. Então, é tão simples, mas é tão verdadeiro. Para baixo, todo diabo ajuda. Depois, às vezes, para voltar, é duro. A gente não sabe se consegue. Então, ela falava isso, mas ela falava em piemontês. Descer, desce quem quer, subir, sobe quem pode. Vocês entendem o que eu quero dizer? A vida espiritual dela também estava baseada numa vida intelectual. Era uma vida intelectual simples, mas profunda. Uma vida feita de reflexão. Alguma coisa ela tinha estudado. Aquele catecismo, ela decorou. Aqueles princípios, ela sabia. E ela fazia uma coisa que é fundamental na vida intelectual. Ela fazia aquilo funcionar. Porque isso é um outro aspecto de toda a vida. Da física, da intelectual, da espiritual. A vida se aperfeiçoa no ato que lhe é próprio. O meu corpo, se ele ficar sempre absolutamente parado, ou se ele não receber alimento, todas essas coisas que são próprias da ação corporal, ele vai se estiolar, eu vou morrer. A minha vida intelectual, se eu não a alimentar e não a fizer funcionar, ela vai morrer. Então é isso.
A nossa vida intelectual precisa da nossa vida física. A nossa vida sobrenatural, espiritual, precisa da nossa vida intelectual. Porque a vida intelectual, ela vai existir quando eu tiver eu preciso ter os princípios ordenados. É por isso que Nosso Senhor disse para os apóstolos, ide e ensinai. Porque a gente só crê se a gente for ensinado. E a gente vai ter provas de que a gente deve crer.